Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual aqui do NUR, né? Nós passamos um tempo sem atividades e estamos iniciando agora, então, o ciclo de seminários 2021 do NUR, né? Então, para iniciar, então, nós convidamos o professor Saul Kishbaum. Ele é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em língua hebraica, literatura e cultura judaica da USP, e pós-doutor pela Unicamp, né? Ele é pesquisador do Grupo de Judaísmo Contemporâneo, do Labor, da PUC de São Paulo, e está nos auxiliando aqui no NUR também, é colaborador aqui do NUR, tem vindo em todos os nossos eventos, e eu já vou avisando que mais tarde, então, o professor Saul vai oferecer um mini curso daqueles de 4 encontros, né, que nós vamos oferecer aqui pelo NUR também. Então, desde já, sintam-se convidados, ele ainda não está cadastrado, né, mas em breve as inscrições estarão abertas. Outros avisos, então, que a gente tem é que esse ciclo de seminários, ele vai continuar, né, em seguida a gente vai ter uma palestra do professor Tiu Iti, né, sobre filosofia chinesa, né, e depois a gente vai ter uma palestra do professor Jonathan Listic sobre judaísmo decolonial. Então, quem se interessar por política, né, pode se interessar também por esse tema. Os nossos minicursos vão ter início com o professor Luiz Fernando Fontes Teixeira, que vai apresentar o bloco, então, dentro do projeto Histórias de Ensinamento, sobre o Japão, as histórias de ensinamento do Japão. Então, fiquem ligados na programação do NUR e sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor Saul, e eu passo a palavra, então. Tá bom, obrigado, Cecília. Então, boa noite a todos, é uma grande satisfação estar com vocês. Eu queria começar agradecendo essa oportunidade de estar essa apresentação pelo NUR, agradecer o convite da professora Cecília, e começar dizendo o seguinte, que hoje em dia, quando se fala em humor judaico, a gente não tratar de alguns escritores israelenses contemporâneos, a imagem que vem à cabeça é o humor Yiddish, o humor do leste europeu, Polônia, Rússia. Basicamente um humor amargo, um humor voltado contra a figura do humorista. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que houve muita sátira e muito sarcasmo em hebraico, e nós vamos culminar com dois, na minha opinião, grandes poetas do século XIII. Mas, na verdade, a gente pode encontrar muitas manifestações de sarcasmo já na Bíblia. Bom, eu preparei um PowerPoint para servir de suporte, nós vamos falar. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu comecei fazendo, só para a gente falar da mesma coisa, o que significa sátira. Tem duas definições bem interessantes. Segundo o meu dicionário Aurélio, uma composição poética que visa censurar ou ridicularizar defeitos ou vícios, epigrama. Qualquer escrito ou discurso picante ou maldizente, troça, zombaria, ironia, censura jocosa. No Wikipedia encontrei que a sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema, indivíduos, organizações, estados, geralmente como forma de intervenção política ou alguma outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Vamos começar então vendo alguns poucos exemplos do humor, da sátira, do sarcasmo em tempos bíblicos. O mais antigo que eu encontrei
uma passagem de Levítico, em que Moisés comunicou ao povo que a cada 7 anos a terra deveria descansar. Quando ele percebe que o povo não está muito feliz com essa ideia de a cada 7 anos só trabalhar a terra 6 e deixar um ano inteiro parado, Moisés diz para eles, bom, então, já que vocês não querem, vocês vão acabar sendo exilados. E enquanto vocês estiverem sendo exilados, estiverem no exílio, a terra descansará e fará acalmar a ira do Eterno pelos anos sabáticos que esta não descansou. Tem uma dose de sarcasmo muito grande nesse trecho. Outro trecho mais explícito ainda, a passagem de 1 Reis, em que o profeta Elias desafia os profetas de Baal. Eles dizem que o Baal é maior do que o Deus judeu. Então tomaram o touro que lhes havia dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém, não havia voz nem quem respondesse, enquanto saltitava ante o altar que fora feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles e disse, clamai em voz alta, afinal ele é um Deus. Talvez ele esteja confabulando, perseguindo, ou mesmo viajando. Ou talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então aqui a zombaria é explícita. Elias zombou deles. Um trecho do profeta Isaías, mais ou menos na mesma linha, quando ele diz, ai daqueles que ante seus olhos se consideram sábios e em seu próprio julgamento se consideram prudentes. Ai dos que são valentes para ingerir vinho e fortes para beber misturas. Ou seja, para enfrentar o inimigo não são fortes só para beber. Ainda um trecho da Bíblia, a profecia de Isaías, segundo Isaías, seus vigilantes são como cegos, não conseguem perceber, são como cães emudecidos, que não conseguem ladrar. Sonhadores recostam-se e anseiam apenas por dormir. Bom, vamos agora falar em Península Ibérica, em Idade Média. Eu montei um pequeno apanhado de algumas datas importantes que marcaram a presença judaica na Península Ibérica. Então, no ano 507, a Península Ibérica, que até então era dominada por Roma, os visigodos invadem e dominam a península. 80 anos depois, os visigodos se convertem ao catolicismo. Até 587, a população judaica estava muito bem na Península Ibérica, não tinha nenhum problema especial. A partir de 587, com a conversão ao catolicismo, os reis agora católicos se sentem na obrigação de unificar o país, e essa unificação deveria ser em torno do catolicismo, a situação dos judeus se atrapalha, fica bem difícil, com leis proibindo isso e aquilo. E essa situação vai até o ano 711, quando os muçulmanos invadem a península. Em vista da situação que os judeus vinham vivendo até então, eles recebem os muçulmanos de braços abertos, cooperam do jeito que podem cooperar. E praticamente junto com a invasão da península pelos muçulmanos, começa de parte dos cristãos o que veio a se chamar de Reconquista. Nesse momento ainda é um movimento fraco, que vai se intensificar a partir de 1031. Vamos ver exatamente por quê. No ano 756, a ocupação muçulmana na Península Ibérica se separa do controle árabe. Ele se converte no Emirado Independente, no reinado de Abderramão I. E essa situação de Emirado
se mantém até 929, quando o emirado se converte em califado, com Abderrahmane III. Durante o califado, então, se constitui em 929. Em 1031, o califado cai, em vista da intensificação da reconquista. O califado se desmembra em diversos pequenos reinos e principados e ducados de governo árabe, que é o chamado período das taifas. Taifas são cada uma dessas pequenas divisões territoriais. A reconquista continua se intensificando e 50 anos depois, 1085, os muçulmanos não estão conseguindo resistir ao avanço dos cristãos. Eles pedem ajuda para outros muçulmanos do norte da África, são berberes. Então ocorre a invasão dos almorávidas. Os almorávidas também não conseguem conter muito bem o avanço cristão. Em 1130 tem uma nova invasão de berberes, que são os almohadas. Os almohadas são fanáticos, são muçulmanos fanáticos, e a vida dos judeus fica realmente complicada. Existem diversas métricas para delimitar a idade de ouro do judaísmo. Uma definição é que desde a instalação do califado, em 929. O outro diz que, na verdade, começou em 1031, quando se estabeleceram as taifas. O fato é que essa idade de ouro do judaísmo, foi até meados do século XII, foi a época em que os judeus se deram muito bem, participavam de todas as cortes árabes, tinham cargos de vizir, tinham cargos de general, frequentavam as cortes, faziam poemas junto com os poetas árabes. Foi um período de apogeu, que termina em meados do século XII. Não obstante ter terminado a Idade do Ouro, a produção intelectual dos judeus não se encerra, ela apenas entra numa nova fase. E muitos dizem que é um empobrecimento da Idade do Ouro, outros dizem que é uma Idade da Prata. Mas nós vamos ver que essa fase gerou poetas extremamente interessantes. Em 1492, isso todo mundo sabe, a Reconquista termina, os cristãos tomam a cidade de Granada e assinam um decreto estipulando a expulsão dos judeus até 4 meses depois, no final de julho de 1492. Então, isso só para dar um panorama da presença judaica na Península Ibérica. Então eu vou dividir a minha apreciação em 3 períodos. Um período do Califado, 929 a 1031. A segunda, na Idade do Ouro, 1031 até o final do século XII. E a terceira, após a Idade do Ouro, a partir do encerramento da Reconquista. Não, a partir do desmembramento do Califado. Nesse período do Califado, então vai de 929 a 1031, teve 2 figuras interessantíssimas. Uma, esse Dunas Ben Labrat, não se sabe muito bem quando ele nasceu, em torno de 1920, nasceu no Marrocos e morreu em Córdoba, mais ou menos no ano 1990. Característica interessante é que ele viveu um tempo em Bagdá, onde ele foi discípulo do Saad Gaon. O Saad Gaon, além de filósofo e reitor de academia, foi poeta e foi dicionarista. O Dunas, então, depois de passar por Bagdá, se muda para a Espanha, e ele vai ser, lá na Espanha, poeta e gramático.
Em relação à poesia, ele traz algumas inovações interessantíssimas. Até então, a poesia hebraica era a piut, era a poesia de recitação na sinagoga. O Dunas introduz a poesia laica, poesia que fala de vinho, fala de guerra, fala de festas com muito vinho. E ele já veio de Bagdá, dos estudos com Saadia Gaon, com esses conhecimentos na cabeça. Ele introduz a métrica árabe na poesia hebraica. Então, padrões que não existiam até então foram introduzidos. E isto gerou críticas muito severas. Diziam que ele estava profanando o idioma hebraico, introduzindo a métrica árabe. Então, essa é uma grande figura. Outra grande figura é o Menachem Ben Saruk. Isso nasceu na Espanha, morreu na Espanha, nasceu em torno de 1910, morreu em torno de 1970, e foi dicionarista e também poeta. Na condição de dicionarista, ele publicou uma obra chamada Machberet, que eu pus aí na imagem da capa, na tradução moderna, que é um dicionário de vocabulário bíblico em hebraico. Só para lembrar, o Saadia já tinha, bem antes, publicado um dicionário basicamente de rimas, em que na metade as palavras apareciam em ordem alfabética, pelo começo da palavra, e na segunda metade do dicionário as palavras estavam na sequência do final, para facilitar o encontro de rimas. Então o Menachem publica o seu Machberet. O Dunas não gosta nada do dicionário do Menachem, critica o dicionário pesadamente. Os discípulos do Ben Saruk reagem a essas críticas do Labrat, do Dunas. Eles questionavam a adoção da métrica árabe. No fim das contas, vira uma imensa polêmica entre os discípulos de um e de outro, na forma de poemas satíricos. Infelizmente, eu não tenho nenhum trecho de um desses poemas para mostrar para vocês, mas quer dizer, o sal da terra nesse período é a troca de críticas e zombarias, formulação de poemas satíricos entre os discípulos do Dunas e os discípulos do Menachem. Esse mapa vocês têm acima os reinos cristãos, abaixo as taifas árabes, dá uma ideia de como era fragmentado. Então, como cada pequeno território desses tinha autonomia, tinha uma corte, tinha exército, tinha tudo, então os judeus se espalharam por essas cortes e tiveram um período extremamente produtivo. É interessante notar que, nesta época, os intelectuais judeus eram, ao mesmo tempo, rabinos, teólogos, eram filósofos, eram poetas litúrgicos e os mesmos poetas eram poetas laicos. Ou seja, o mesmo poeta que ia na sinagoga recitar um piut de manhã, de noite ele ia numa festa árabe recitar poemas laicos. E esses poemas laicos costumavam ser bem pesados, em termos de licenciosidade. Uma característica que vale a pena mencionar é que, nessa época, os poetas árabes se vangloriavam de que eles não compunham no árabe vulgar do dia a dia, mas compunham no puríssimo árabe do Corão, que era, na opinião deles, o idioma perfeito. Os poetas judeus, para não ficarem atrás, eles decidem compor poesia laica no hebraico bíblico, que, na opinião deles,
era o idioma mais perfeito falado no universo. Porque todos os outros escritos judaicos da época, inclusive a poesia litúrgica, era contaminada de aramaico, de árabe, de judeu-árabe. Não tinha nada de puro hebraico. Então, para a produção de poesia laica, eles chegaram a compor gramáticas, discutiram quando que uma palavra feminina podia ser expressa no masculino, como que se fazia o plural, tudo isso em função de gerar rimas nos poemas deles. Outra característica importante é que eles eram profundos conhecedores do texto bíblico. E os ouvintes deles também eram profundos conhecedores. Então eles podiam usar livremente intertextualidades com o texto bíblico, porque todo mundo entenderia do que eles estavam falando. Em relação aqui, 4 dos principais expoentes, um número imensamente maior do que esse, mas só para fixar ideias. Abraham ibn Ezra, que não é parente do Moshe ibn Ezra, o Yehuda Halevi, que escreveu o Kuzari, Shlomo ibn Gabirol, que compôs poemas litúrgicos que até hoje em dia são recitados na sinagoga, produziu filosofia, neoplatônico. Esse Shlomo ibn Gabirol, é o único que eu vou desenvolver um pouco mais, nasceu em Málaga em torno de 1021 e morreu em Valência, sabe-se lá, em 1052, 1053, 1058. Ele passou a maior parte da vida dele em Saragoça. Ele era pobre, dependia de patronos e mecenas. E por volta de 1045, armaram intrigas contra ele. Os patronos e mecenas deixaram de patrocinar. Então ele se indispôs com seus benfeitores e teve que sair de Saragoça. Ao sair de Saragoça, ele compôs um poema, de certa forma de despedida, que eu transcrevi um trecho aqui. Note a quantidade de ironia que tem esse poema. É pouco viver entre gente que não diferencia a mão direita da esquerda? Sou tratado aqui como estrangeiro, desprezado, como se estivesse vivendo entre avestruzes, preso entre bandidos e loucos que pensam que seus corações ficaram sábios. Um te oferece veneno para beber, outro te golpeia com as palavras e mente com reservas em seu coração. Dirigindo-se a ti, por favor, meu senhor, pessoas cujos pais eu não aceitaria como cachorros em meu rebanho de ovelhas, suas faces nunca ruborizaram, a menos que fossem pintadas com púrpura. Em seus olhos, eles são como gigantes, mas os meus são como gafanhotos. Bom, isso então para dar uma ideia de como foi a produção satírica desse período da Idade de Ouro. Vamos tratar agora dos 2 poetas que eu quero concentrar. Vamos tratar da sátira no período pós-Idade de Ouro. Então são poetas que, mesmo vivendo em territórios árabes, que ainda não foram todos reconquistados, estão expostos à cultura cristã. Eu vou destacar 2 poetas. Um, o Yehuda al-Harizi, que parece que nasceu em Toledo, em 1165, e morreu em Alepo, Síria, 60 anos depois. E o outro, o Todros Abulafia, que nasceu em Toledo, em 1247, depois já 20 anos da morte do Al-Harizi, e não se sabe muito bem, se acha que ele morreu em Toledo por volta de 1300. O Yehuda al-Harizi, ele era principalmente tradutor do árabe para o hebraico. Ele, por exemplo, traduziu o Guia dos Perplexos do Maimônides.
Aliás, entre parênteses, toda a obra filosófica do Maimônides foi escrita em árabe. O Al-Harizi traduziu também uma parte do comentário do Maimônides sobre a Mishnah e traduziu o que se chamava em poesia árabe de makamat, é plural de makamá, de um poeta árabe chamado Al-Hariri, que viveu entre 1054 e 1122. Então ele era extremamente conhecedor tanto do árabe quanto do hebraico, a ponto de poder traduzir obras tão importantes. Lá pelas tantas, tendo terminado de traduzir as Makamat do Al-Hariri, ele decidiu promover o hebraico e compôs a sua própria coleção de 50 episódios. Em hebraico se chamaram Mahbarot. Esta coleção de 50 Mahbarot, ele deu o nome de Sefer Tarkemon. No princípio, o Tarkemon, nome de uma pessoa, livro de Tarkemon, mas se entende também como livro da sabedoria, livro do conhecimento. E consiste numa narrativa em prosa rimada. Foi escrito no Oriente Síria, Palestina, Egito, entre 1218 e 1220. Ele abandonou a Espanha em 1215 e se mudou para o Oriente. Qual é a estrutura dessa obra? Tem basicamente dois personagens. Tem um narrador, chamado Remano Ezraíta, e tem um protagonista velhaco, chamado Révero Kenita. E o detalhe literário é que, de vez em quando, em alguns episódios, aparece o próprio autor, como se o Reman dissesse para o Révero: encontrei o Al-Harizi, e ele me falou isso e aquilo. Em cada episódio, isso se repete ao longo de todos os episódios, as personagens, o narrador e o falastrão, se encontram em alguma cidade, interagem, isso é o desenrolar daquele episódio, e se separam apenas para, no episódio seguinte, se encontrarem em outra cidade. À medida que ele se deslocou para o Oriente, abandonou a Espanha e foi para o Oriente, a primeira parada dele foi em Alexandria, Egito. De lá ele foi por terra até Fustat. Fustat é subúrbio de Cairo. E via Fustat ele foi a Jerusalém. De Jerusalém ele continuou viagem pela Palestina, pela Síria, pelo Iraque. Aparentemente, o Sefer Tarkemon é uma sátira, os 50 sátiras, das impressões que ele colheu a respeito das comunidades que ele encontrou e que ele não poupou na sua língua afiada. O texto do Sefer Tarkemon é um texto jovial, travesso, rico em jogos retóricos e alusões intertextuais, um elevado nível de sátira, abarcando temas que vão desde devoção, ascetismo, teologia, até fraude, embriaguez e homossexualidade. É de se notar a grande habilidade técnica do Al-Harizi, que até hoje, quando outros autores lançam mão, a gente aprecia. Então, por exemplo, alguns poemas, uma determinada letra não pode ser usada. Ou então, ao contrário, todas as palavras do poema devem conter essa letra. Ou então o poema pode ser lido do fim para o começo, de trás para diante, invertendo completamente o sentido original. Vocês vejam a habilidade literária e estrutural que ele dominava. Ele utiliza amplamente intertextualidade com os textos escriturais, ou seja, a Bíblia,
tanto quanto com os poetas da Idade de Ouro, o Halévy, do Gabirol. O Hever, o protagonista, que na verdade é a figura mais engraçada, todo o foco dos episódios recai sobre o Hever, ele é uma espécie de anti-herói. Para nós, hoje em dia, anti-herói é uma figura do final do século XIX, século XX, e ele já tinha criado um protagonista anti-herói no século XIII. Ele é um mestre de eloquência, cujo desprezo pelas convenções sociais faz dele um personagem divertido, mas nada exemplar. E os episódios são francamente satíricos. As pessoas satirizadas ou são altos funcionários, ou são líderes religiosos, ou são poetas inábeis, ou são impostores, ou são patronos. Então, em cada episódio, o Hever escolhe um grupo de judeus, sempre são judeus, que ele quer satirizar. Eu vou exemplificar com um trecho os 50 episódios são chamados de 50 portões. O portão número 6, que é chamado a boda, o Hever é convencido a casar com uma mulher que é apresentada como jovem, bonita e rica. Na noite de núpcias, ela se revela velha, feia e pobre. O meu amigo, o professor Moacir Amâncio, traduziu esse episódio e eu vou utilizar um pedaço da tradução dele para mostrar para vocês. Eu disse cá comigo, esta noite rejuvenescerei, com a força de águia da juventude. Alcançarei a maior altitude. Esta é uma noite sem sono, somente atitude. Acheguei-me a ela sôfrego e puxei de cima dela o sobretudo, quase sem fôlego, mudo, e o véu que a cobria retirei, e sem disfarce eu a deixei. Levei a vela ao seu rosto, o doce vinho que eu comprara era azedo mosto. Ela tinha cara de raiva e voz de trovão, o corpo dela era igual ao do bezerro de Jeroboão, e sua boca igual à boca da mula de Balaão. Vocês vejam como ele vai espalhando intertextualidades. O nariz desandava feito cão, a cara era um carão de cão, como se a tivesse decorado o próprio Satã, usando piche na obra vã. Eu até a confundi com uma das filhas de Cã, mas se a cara era encargoada, a cabeleira andava toda esbranquiçada, e ela uma velha encarquilada. E por aí vai. Vou falar um pouco agora do Todros, nome completo dele, Ben Yehuda Halévy Abulafia. Nasceu em 1247, em Toledo, morreu por volta de 1300, não se sabe muito bem. Ele viveu a vida toda dele em Toledo, que era o reino cristão espanhol mais importante do século XIII, e que na unificação da Espanha acabou se tornando a capital. E ele viveu na corte do Afonso X, chamado Rei Sábio. Só para situar vocês, o Afonso X tinha aspirações a ser imperador. Ainda existia nominalmente o Império Romano. O Afonso X se lançou como candidato. Então, para isso, um rápido parênteses, para vocês terem uma ideia, para afirmar a candidatura dele, ele decidiu que o idioma do país dele, ou seja, o castelhano, devia deixar de ser um idioma vulgar falado na rua para se tornar um idioma erudito. Então, a partir daí, certidões de nascimento, de casamento, escrituras de compra e venda, passaram a ser redigidas e registradas em castelhano. Para aumentar o nível de cultura do reino dele, ele organizou o que se chama de Escola de Tradutores. Ele
A filosofia grega estava na Europa cristã, estava perdida, só existiam alguns exemplares em árabe. Então, para trazer, por exemplo, a filosofia grega de volta para a Europa, o Afonso X reunia intérpretes árabes, que conheciam muito bem o árabe, com intérpretes judeus, que conheciam o árabe e o castelhano, e com monges cristãos que conheciam o castelhano e o latim. Então, o texto árabe era primeiro traduzido em hebraico, depois em castelhano, depois em latim. Lá pelas tantas, o Afonso decidiu que não precisava mais traduzir em latim, então o trajeto do texto ia apenas até a tradução em castelhano. Ele, claro, naturalmente empregava muitos judeus, inclusive como cobradores de impostos, como financistas. O Todros trabalhou na corte do Afonso e chegou a ser importante, chegou a ser líder de um grupo de financistas que foram contemplados com importantes monopólios. O texto que eu li não especifica exatamente que monopólios, provavelmente ligados à cobrança de impostos. O Todros, a figura particularíssima, ele reinventou, subverteu ou simplesmente rejeitou muitas das convenções formais da época andaluza. A poesia dele foi composta em hebraico, mas em termos de estrutura se aproxima do gênero cristão de cantigas de escárnio e maldizer. A poética galego-portuguesa da época do Afonso X, que até hoje é pesquisada e estudada, era riquíssima, se compunha de 3 corpos: cantigas de escárnio e maldizer, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. O próprio Afonso X compunha a poesia. Eu acho que ele compunha cantigas de escárnio e maldizer também. Numa ocasião, em janeiro de 1821, no Shabat, o bispado de Toledo pressionou Afonso, numa tentativa de forçar os judeus a se converterem, pressionaram o Afonso e convenceram ele a aprisionar os judeus. O rei cercou, os soldados dele, grande parte dos judeus de Castela, ainda na sinagoga, e ordenou sua prisão com confisco de bens. E o nosso amigo todo estava entre eles. Então ele caiu em desgraça e foi para a prisão. Na prisão, ele compôs 3 poemas que intitularam 3 Poemas da Prisão. E eu transcrevi o primeiro desses 3 poemas. Meus anéis caíram, meus dedos ficaram, minha glória não está em meus muitos anéis. Ainda tenho fé e dignidade, uma alma preciosa. Este é o legado de meus pais e o patrimônio de meus ancestrais. Alma preciosa é uma citação bíblica. Meu coração é capaz de muitas atividades e bons atos, mas na falta de bolso, falharam meus atos. Tenho esperança no Senhor que foi, é e será, que ainda haverá tempo e os dias estarão a meu serviço. Apoia-me, Senhor, pois tua vontade é minha. Até quando prevalecerá o tolo, até quando? Ao lado da sátira, do tipo, até quando prevalecerá o tolo, eu quero chamar a atenção de que até então as orações do povo judeu, compostas por rabinos, eram orações que pediam ajuda para todo o povo. Liberta-nos do cativeiro, manda-nos um Redentor, um Messias. Esta é a primeira vez que eu saiba que um poema hebraico pede socorro para o indivíduo, para o próprio poeta. Então o todo está rezando a Deus para que tire ele da cadeia. Apoie-me, Senhor, pois tua vontade é minha.
Tenho esperança que ainda haverá tempo e os dias estarão ao meu serviço. Quer dizer, o objeto da oração é o próprio poeta. Então essa é uma característica bastante inovadora da poesia dele. Outro poema que eu achei interessantíssimo, um poema curto, tem uma espécie de epígrafe. Uma moça árabe despertou meu amor, e na companhia de outras moças eu a vi, beijando-se umas às outras. O poema diz: por amor sofri as dores do parto, mas não dei a luz. E na armadilha da gazela árabe fiquei preso. Beijar sua boca desejou minha alma, e até por ela ser uma mulher eu quis. Pois as mulheres ela deixa, e eu, por ser homem, eu perdi. Um rápido comentário, acho que vale a pena. Esse eu, por ser homem, eu perdi, é uma passagem talmúdica em que levam aos rabinos uma questão de alguém que tinha morrido e tinha deixado um patrimônio e tinha filhos e filhas. E a consulta era o que se faz com essa herança, de quem é, dos homens, das mulheres, de todos. E a decisão dos rabinos foi assim: se a herança é grande, ela fica para os filhos homens, e os filhos homens se encarregam de sustentar as irmãs. Mas, se a herança é pequena, a herança fica para as filhas, e os homens que se virem. Então ele está se colocando nessa situação de eu, por ser homem, eu perdi. Agora um pouco sobre a cantiga de Escárnio e Maldizer. O aspecto mais relevante desse tipo de poema é que ela comporta duas leituras. A primeira já é muito engraçada, é satírica e crítica. Tem uma vítima que é descrita como ignorante, mentiroso, mesquinho. Claro que essa crítica ela é convenção de gênero. Aquela vítima que está sendo denunciada como homossexual, ou marido traído, ou se for mulher por soldadeira, claro que não é. É alguém de confiança do rei, alguém que frequenta a corte. Mas, não obstante a primeira leitura é muito engraçada, o poema admite uma segunda leitura, um texto fantasma. E é tanto mais engraçado porque a segunda leitura não é percebida imediatamente. É preciso ler o poema, ficar com ele na cabeça e, de repente, passado algum tempo, explode uma segunda leitura. Do tipo, puxa, mas esse verso, ao invés de significar isso, poderia significar aquilo. E isso redimensiona o poema todo. Bom, o Todros era frequente na corte, era fluente no idioma romance, e é isso que permite que ele absorva a estrutura da cantiga de Escárnio. Relacionava-se pessoalmente com o rei, utiliza amplamente a citação bíblica, aquela citação do parto, de Isaías. Até então, a sátira buscava atingir grupos sociais. Assim como até o Todros, a poesia de conversa com Deus, pedia pelo bem do povo. O Todros compôs um poema que pedia pelo bem dele. O Todros, não, desculpe. Não, o Todros, certo. Na cantiga também, o Todros visa uma pessoa concreta, como ele sobrando. E ele usa o que os cristãos chamavam, palavra latina, de equivocácio, que é o duplo sentido do texto fantasma. Então eu transcrevi um poema chamado Te Conheci Generoso, epigrafado a um tal de Ben Shoshan. A única coisa que se sabe desse indivíduo é que ele foi agraciado com esse poema do Todros. Então o poema diz: te conheci generoso com os figos, e que de irmãos não retens figo.
Como então voltaste atrás? E hoje me és avaro e te tornaste mau de coração e olhos. Chamaste minha égua de burra e teus olhos, na verdade, não enxergam. Na verdade, vejo um juiz de Gomorra em teu comportamento, a cada momento e a cada época. Eu sei de ti muitas coisas que te desqualificam para me julgar. E coisas ocultas ainda não revelarei, mas te darei um conselho correto. Figo a maturar me envies, e porção para 7 deles me des, e também para 8. E eis para ti meu cacho reservado. Daqui para frente, não o darei para estranho, mas com o herói não busques brigar, e não vás ao mar sem um barco. Então vejam que praticamente cada verso é uma sátira. Os juízes de Gomorra e Sodoma eram tidos como perfeitamente injustos, perfeitamente não justos. E por aí vai. Bom, eu não vou contar para vocês a minha leitura fantasma, uma para não dar spoiler e a outra porque eu acho obscena demais para falar em público, mas o que me chamou a atenção foram esses 4 hemistíquios. Eu sei de ti muitas coisas que te desqualificam para me julgar, e coisas ocultas ainda não revelarei. Então eu fiquei pensando, o que será que o Todros sabia que serve como arma de chantagem? Eu sei de ti muitas coisas que te desqualificam para me julgar, e coisas ocultas ainda não revelarei. Ou seja, ele poderá revelar quando julgar conveniente. E eis para ti meu cacho reservado. Cacho até tem que significar alguma outra coisa. Bom, eu deixo por conta de cada um pensar a respeito. Em 1298, Todros estava então com 51 anos, olha o tamanho da produção dele, ele reuniu mais de 1000 de seus poemas em um divan. Divan é uma coleção de poemas, é uma palavra persa. Ele chamou essa coleção de Gan HaMeshalim Ve'Hahidot. Em português é Jardim das Parábolas e dos Enigmas. Quer dizer, muito apropriado chamar de Jardim dos Enigmas, haja vista essa ideia da cantiga de escárnio, que tem um segundo sentido. A partir daí, o poeta desaparece, sua obra desaparece, sem deixar rastros. Duzentos anos, no século XVIII, eu acho, foi localizada uma cópia em manuscrito desse divan. Esse manuscrito foi vendido com grande lucro e foi, até o ano de 1930 e pouco, que acabou em Israel, caiu nas mãos de um estudioso, de um acadêmico, que publicou em formato de livro. Então, atualmente, dá para encontrar os textos desses poemas do Todros em livro. Mas o próprio Todros não se sabe mais nada absolutamente dele. Bom, é o que eu tinha a apresentar para vocês. Isso. Se tiver perguntas, comentários, temos tempo, né, Cecília? Então, muito obrigada, Saul, pela tua apresentação, tá? Todos nós agradecemos. E claro que todos vamos ficar mais interessados nas histórias do Todros Abulaf a partir de agora, né? Claro que sim. Principalmente com essa história de vai figo, volta cacho, né? Bem interessante isso daí, mas eu acho que provavelmente alguém vai fazer alguma pergunta a respeito disso, né? Então a gente abre agora para as perguntas. E pessoal, não se esqueçam, quem não deixou o nome no chat, por favor, coloque o nome no chat, tá? E caso alguém tenha perdido alguma parte da apresentação, vai ficar gravada e depois de editada, vai ser publicada no canal do NUR, tá?
Então, a gente abre agora, então, para as questões. Só em hebraico, não tem nem em inglês, mas, de qualquer maneira, neste livro aqui, enxergam? The Penguin Book of Hebrew Voice, o autor é uma coletânea, o Carme, ele tem vários poemas do Todros, aliás, de uma quantidade enorme de poetas que escreveram em hebraico. Esses poemas que mostrei, eu tirei desse livro. Se for possível, você pode anotar no chat depois a referência do livro, né? Agora seria interessante. Agora mesmo. Penguin Book of Hebrew Verse, de Carme. Já está no chat. Bom, enquanto aguardamos outras questões, eu gostaria de fazer uma, né, que é justamente sobre a interpretação do texto fantasma, né, do poema, né, e você disse que não ia dar spoiler, mas eu acho interessante, né, a gente saber qual é a sua interpretação, quer dizer, o que você está vendo nisso? Você está vendo nisso uma crítica ao outro ou uma declaração própria de homossexualidade, no caso do próprio Todros Abulafia? Eu vejo como uma acusação ao outro ser homossexual. E mais do que ser homossexual, ser o que eu chamei em algum lugar de facilitador de encontros sexuais. Então, quer dizer, puxa, você me fornecia figos e agora não fornece mais? Está acontecendo. Bom, eu vou falar... Certo, certo. Eu espero não escandalizar ninguém, mas a palavra para cacho, em hebraico da época, pelo menos, é a mesma palavra para uma doença que dá no escroto. Então, agora, meu cacho não mais te darei, é endereçado a um homossexual. Sim. Então, eu consegui ler o poema todo com base nessa chave de leitura e realmente ficou até muito mais engraçado. É claro que o pobre lá do fornecedor de figos pode não ter nada de homossexual, isso é uma sátira. Era muito comum, já na poesia árabe, da Idade do Ouro, a figura de estilo. Então, a poesia árabe é cheia de homossexualidades, que na verdade não era assim. É muito convenção literária. Mas também esse poema, alguém pode achar outra leitura. A leitura que eu achei é essa. Ele está se queixando. Então, o que ele sabe a respeito do Shoshan é que ele é homossexual, ele pode denunciar a qualquer momento, e que é um facilitador de encontros sexuais, e está economizando figos, então ele exige figos para 7 ou 8 pessoas, sob pena de denunciá-lo. Espero não ter escandalizado ninguém. Não, acho que não, né? Acho que não temos crianças na sala. Eu espero, pelo menos, né? Porque depois do nosso curso das 1001 Noites com o professor Jamil, eu acho que já ficou meio claro que, às vezes, esse tipo de tema acaba aparecendo, né? Quando a gente coloca as histórias, etc., esse tipo de interpretação, ela acaba surgindo, né? Então, eu espero que, né, ninguém se escandalize mais, porque eventualmente isso acaba surgindo mesmo em quase todas
as palestras que a gente tem, as apresentações que a gente tem, sempre aparece. Por quê? Porque é um tema que faz parte, né? Faz parte de tudo, quer dizer, é um tema normal. Aliás, é até, digamos, uma necessidade humana fundamental, um impulso humano fundamental. Então, até aí a questão da sexualidade acaba sempre chegando, né? Às vezes mais, digamos, declaradamente, às vezes mais veladamente, mas acho que não. Bom, no chat alguém perguntou se eu sou árabe, não sou judeu. E alguém perguntou sobre a repercussão da obra do Todos. Nós não temos jornais da época, né? Mas pelo fato de, perto de 1300, ele ter colecionado, ter reunido mais de 1000 poemas, da ideia da produtividade dele e de que esses poemas eram bem recebidos. Eu acho que dá para raciocinar assim. E se ele não fosse bem aceito como poeta, ele não teria, acho eu, disposição para compor mais de 1000 poemas. Então eu acredito que ele era muito bem recebido. Então, quero sugerir outro livro então para vocês. Eu vou pôr no chat também. Muito interessante. The Dream of the Poem, Peter Cole. Para quem tiver interesse, também é coletânea, tem poemas de inúmeros poetas. É uma publicação relativamente recente. Em 2007. A Fernanda está comentando aqui, acredito que essa escandalização é porque não imaginamos que essas pessoas fizeram ou pensaram assim. É interessante esse distanciamento que temos. Eu acho que vai até além de distanciamento, né? Aquela coisa assim, no meu tempo isso não acontecia, né? A gente acaba repetindo isso. Claro que acontecia, gente. Tudo isso acontecia, né? No tempo de todas as pessoas. É interessante que a gente acaba, digamos, repetindo um pouco essa, entre aspas, né? Conversa de avós aqui, no meu tempo não tinha disso. Tinha, em todos os tempos tinha. Mas eu acho interessante notar, Cecília, que, além disso, eram as mesmas pessoas. Já no tempo do Todros, não, mas no tempo do Ibn Gabirol era a mesma pessoa que fazia um poema sacro, elevadíssimo. De noite ia compor poesia laica, com festas no palácio, com meninos servindo vinho. Quer dizer, não só a gente idealiza esse passado, dizer, puxa, não, mas naquela época eles não faziam isso e aquilo. Eles faziam sim, mas as mesmas pessoas faziam. Isso realmente é interessante e importante, né? Ou seja, o mesmo poeta místico, aquele louvor religioso fervoroso, né? À noite ele estava lá tomando vinho, né, no palácio e escrevendo e até, digamos, ameaçando os outros, como é o caso que você colocou, né? Através do poema, né? Tem uma questão aqui do Renes Ferreira. Professor, o senhor teria alguma sugestão para o exercício da leitura do subtexto fantasma? Acho que só a incubação mesmo. Só ler, reler, ler mais uma vez, pensar no que as palavras mais impactantes podem significar em paralelo. Que outro sentido pode ter isso e aquilo. Então, como nesse poema figos, cachos, por aí vai, e no final ele diz, não, ele fala em bote, né? E tem uma série de palavras que pode ter um segundo sentido. Eu diria que é uma meditação a respeito
possíveis significados paralelos de algumas palavras. Lembrou do Fagner, isso mesmo. Aliás, está falando de religião e licenciosidade. Lembrei do episódio lá que todos tinham um tio que tinha exatamente o mesmo nome que ele. Só que era bem mais velho, era um rabino muito estrito, muito religioso, muito severo. E naquele episódio da prisão, que eu mencionei, coloquei um dos 3 poemas da prisão, quando finalmente os presos foram liberados, o tio que não tinha sido preso foi na sinagoga fazer um sermão para dizer para o povo, para os judeus que estavam lá presentes, que o que tinha acontecido tinha sido uma punição divina e que eles deviam parar da vida escandalosa que eles levavam. Porque não só eles tinham contatos com mulheres judias, veja só, eles tinham contato com mulheres cristãs e árabes também. Quer dizer, não só profanavam, como cometiam heresias de sair da comunidade. A tradução do texto, sim, pode afetar. Nós não fizemos uma apresentação e uma segunda leitura em hebraico. Sem dúvida pode ser diferente. Mas, na medida do que nos é possível, passados 700 anos, e com pelo menos 2 mudanças de idioma, porque a tradução não é de hebraico para português, a tradução. Aliás, na verdade, 3. De hebraico medieval para hebraico moderno, para inglês, para português. Quer dizer, depois de 3 traduções, ainda assim esse poema é engraçado. Ainda assim ele permite uma leitura, a primeira leitura muito satírica, e permite uma fantasma também. Talvez a leitura fantasma no século XIII fosse mais engraçada ainda. Até que ponto a poesia medieval, que diferia da bíblica, contribuiu para manter unido um povo diaspórico? Olha, pessoalmente eu acredito que pouco, porque a poesia laica é uma poesia de elite. Ela não atingia a massa do povo judeu, não atingia todo o povo. A poesia religiosa, sim. Todo mundo ia na sinagoga sábado e algum rabino levantava e saía declamando uma poesia litúrgica. A poesia litúrgica tem uma função talvez social, política, religiosa importantíssima. A poesia laica, eu acredito que não, que ela foi relevante no relacionamento, que os judeus não eram hegemônicos, não eram nem autônomos, ou eles viviam sob o reino cristão, ou viviam sob o mandato muçulmano, é muito importante no estabelecimento de relações com cristãos e árabes, porque era um ponto de contato com outros poetas, com nobres, com governantes. Mas eu acho que em termos de, você diz, manter unido um povo diaspórico, eu acredito que a poesia laica não contribuiu muito, não. Podemos ler o texto como um texto intertextual e suas múltiplas informações. Estou certo? Sim, está certo. Os textos são carregadíssimos de intertextualidade. E como era poesia de elite, como eu acabei de dizer, uma elite culta, intelectual, todos tinham condições de reconhecer imediatamente as alusões, as intertextualidades
que o poeta colocava no seu poema. Preciso tomar cuidado com a tradução e aproximação do texto. Olha, se você for fluente em hebraico, vale a pena tentar, apesar de que o hebraico do século XIII na Espanha, na Península Ibérica, é bastante diferente do hebraico moderno. Se você é fluente em hebraico, acho que vale a pena tentar ler o Todros em hebraico. Os manuscritos originais dessas obras, do Todros, estão em Jerusalém. Então, do Todos existe o original. É um pergaminho. Está guardado, provavelmente, no Museu do Livro. E tem a edição em livro. Dos outros, eu não sei. Na Saúde de Moisés tem bastante a ver com tudo isso. Este poema contribuiu para a continuidade da transmissão do vocabulário do hebraico bíblico na modernidade? Eu não tenho certeza se houve uma continuidade ou se houve uma ruptura seguida de uma recuperação no século XIX. Na modernidade, sim. Vejam, o Marc do poeta que nós conversamos, do Menachem, o Marc está aí, está disponível até hoje. E tem edições relativamente recentes. Sim, parece que os poetas portugueses e os judeus se contaminaram reciprocamente uns e outros. Sim. Não só no tempo do Todros em função do poema satírico, mas já no tempo da Gabriel, da Idade de Ouro, os poetas judeus escreviam em hebraico, mas em modos árabes. Em modos árabes. Tem uma modalidade de poema, daqui a pouco eu lembro do nome, que a voz poética é uma voz masculina, cantando louvores à amada, se queixando da recusa da amada e por aí vai. Mas a última estrofe traz uma voz feminina e no outro idioma. Quer dizer, eles falavam 3 idiomas, falavam hebraico, árabe e romance. Então, muitas vezes, um poema em árabe, a estrofe final era em hebraico, ou era em romance. Ou seja, há uma contaminação aí muito maior do que a gente pode imaginar, a tal ponto que uma das fontes para estudo do português medieval são essas estrofes finais, que tem a ver com o poema do qual elas são o final. Então tem trocas culturais muito intensas. Tanto que se fala, outro livro que eu quero mostrar para vocês, Poesia em Convivência. Deixa eu colocar aqui. Esse é em espanhol, é um livro recente. Deixa eu ver se eu acho aqui a data em que ele foi escrito. 2010, mais recente ainda do que o livro do Peter Cole.
em que ele fala exatamente da convivência, de como as três culturas se relacionavam, conviviam entre si. É verdade que essa convivência não era tão idealizada como a gente acha que é, como muita gente diz que é. Tinha conflitos, tinha problemas, mas, no geral, os três povos, de alguma forma, conviviam. Sim, tem muito pouca poesia escrita por mulheres, mas dos três povos, os três eram patriarcais. Tanto que o Todros fala que Puxão até quis virar mulher, porque as mulheres tinham um status muito inferiorizado. Mas se sabe de pelo menos duas poetas que escreveram em hebraico. Uma delas era a mulher do Dunas, sobrou um poema dela. E a outra era filha do Nagib. Mas se sabe que muitas mulheres, para fugir do controle patriarcal, escreveram em árabe. Mulheres judias, para não sofrer censura da comunidade, sentindo que não poderiam escrever em hebraico, escreveram poesia em árabe. Que interessante isso, né? Porque normalmente hoje em dia as pessoas têm a tendência a achar que o Islã sempre foi uma coisa mais fechada, etc., né? Com menos liberdade para as mulheres. E aí a gente vê que durante a época medieval isso não acontecia, né? Na verdade, isso é uma coisa recente, atual, não é? Durante a Idade Média havia mais liberdade no Islã para as mulheres do que na comunidade judaica. Sim. Vocês verem que só para recuperar, eu falei da invasão dos almorávides, depois da invasão dos almohadas. O que determinou a mudança da situação dos judeus é que os almohadas, mais ainda do que os almorávides, eram fanáticos. Então, os judeus tiveram que, ou, como Maimônides, que foi para o sul, foi para o Egito, com a família dele, ou então ir para os reinos cristãos no norte, para não se converterem. Então, o enrijecimento só se dá de maneira assim forte com a invasão dos almohadas. Para isso, até o reino de Taifas, os muçulmanos eram extremamente liberais. Não tinham nada de fanáticos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, se você me permite, que não tem nada a ver com a questão da poesia, né? É justamente sobre a tradução do Yehuda Harizi e do Maimônides, né? Se já havia uma tradução e ainda, assim, digamos, né, autorizada e divulgada do Ibn Tibbon, por que precisaria de uma outra tradução do Yehuda Harizi? Ou seja, eu não consigo entender, assim, a troco de que surgiu, qual a grande diferença, qual a grande preocupação, da onde surge essa, digamos, essa necessidade de uma outra tradução do Guia dos Perplexos? Eu vou arriscar um comentário, que é muito longe de ser especialista nesse assunto. Mas o Maimônides foi muito controverso. Metade do povo adorava ele, outra metade abominava ele. Então, essas controvérsias talvez tenham levado o Harizi a propor uma nova tradução. Mas tinha muita discussão em torno do que o Maimônides propunha. Muitos achavam ele autoritário. Ele fechou, tentou, né, não conseguiu. Tentou fechar o Talmud. Eu sei tudo o que interessa saber, eu vou colocar tudo no papel. Daqui para frente ninguém mais precisa estudar o Talmud, basta estudar o que eu escrevi. Pessoal, mais questões, se alguém quiser falar, perguntar falando, né, e não pelo chat, não sei, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
a seriedade, a inocência lírica da poesia clássica desaparecem e foram substituídas por elementos de humor. Eu vejo que o Ibn Gabirol já escrevia sátira no apogeu da poesia e exaltava a perfeição do idioma hebraico. No tempo do Todros, do Al-Harizi, se escrevia poesia séria também. Mas como é que eu vou dizer? O fato de ser uma época de... Passou a idade a situação dos judeus piorou, acho que abriu o caminho para uma manifestação maior de mau humor, de desagrado com a vida. Então, uma forma de lidar com isso é a sátira. Mas continua havendo seriedade e inocência lírica, não foi tudo. Só o que eu achei é que nunca a poesia hebraica tinha atingido um tal nível de sátira, de sarcasmo, como esses dois poetas que eu mostrei atingiram. Mas eles não foram os únicos, claro. A Regina comenta que o Dom Diniz escrevia em nome de mulher, contaminação, na saúde de Moisés. Diana Franchini pergunta, houve uma retradução para o hebraico moderno? Não, a edição que tem disponível é em hebraico do século XIII. Acho que não pulei nenhuma pergunta, né? Parece que tem uma da Diana aqui, né? O Todros teve seguidores que continuaram suas obras? Essa acho que foi respondida, não? Não tenho resposta, não sei. É como o todo desaparece a partir do ano 1300, 50 e poucos anos, ou seja, na idade em que ele poderia estar orientando os seguidores e convivendo com poetas mais jovens, ele sai do mapa, então não dá para saber. O que eventualmente dá para fazer é ler o Carme e o Peter Cole para ver se tem poemas mais recentes e tem esse tipo de sátira que o Todros praticava. Porque ele faz duas coisas, né? Ele inova, bom, pegar o gênero português, tudo bem, mas além disso, ele inova com a reza para favorecer uma pessoa, ele mesmo, e ele inova com a sátira dirigida a uma pessoa e não a um coletivo. Essas são duas características, a meu ver, muito marcantes na obra dele. Ter uma pesquisa interessante, verificar se outros poetas mais tardios, mais recentes, praticaram essas duas estruturas. Desculpe, eu não vi. O senhor acredita que todos são uma pessoa? Ou ele seria uma espécie de Homero sobre o qual recaíam certas dúvidas sobre sua personalidade? Se uma ou mais pessoas assumiam um nome. Não, todas as evidências são de que era uma pessoa física, real, se sabe do tio dele, se sabe das funções dele na corte, se sabe que ele foi preso. Aparentemente não é um Homero, aliás, é uma pessoa real. O Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, é tudo muito sério, né? Uma poesia romântica elevadíssima, que inclusive é lida como parábola, como metáfora do amor de Deus pelo povo de Israel. Eu acho que não dá para aproximar de sátira, não. Bom, temos mais alguma questão? Se não temos nenhuma questão, então eu agradeço aqui a palestra do professor Saul, agradeço a presença de todos, muito obrigada por dedicarem esse tempo às nossas atividades aqui no NU,
né? Eu sei que tem bastante gente reclamando agora que nós estamos de férias, começou a atividade, né? Que eu já fiquei sabendo que, né, alguns reclamaram, então eu peço minhas desculpas, infelizmente, realmente eu não atentei para o fato de que praticamente todas as federais ainda estariam em férias entre os semestres, né? Então eu peço minhas desculpas por termos marcado, então, ainda essa semana, essa palestra, podíamos ter deixado para 2 semanas para frente, mas como a gente queria retomar as atividades no NUR, que já fazia bastante tempo que nós estávamos sem, né, desde dezembro, então eu acabei marcando aqui, a gente acabou marcando para essa data. Então, de qualquer modo, peço desculpas por atrapalhar as férias de quem eu atrapalhei, né, e agradeço a presença de vocês mesmo nas férias aqui, para contribuir aqui com o nosso trabalho e o nosso grupo. A Sheila está perguntando quando terá mais. A gente tem um ciclo de palestras, Sheila, que elas estão sendo divulgadas à medida em que a gente registra no sistema, tá? Então, no momento, a gente está com inscrições abertas para uma palestra do professor Tio sobre China, né, sobre o pensamento filosófico chinês, né, e uma palestra sobre judaísmo decolonial com o professor Jonathan Listig. E nós também temos inscrições abertas para o minicurso, eu vou começar a divulgação agora, do minicurso professor Luiz Fernando Fontes Teixeira, dentro do projeto Histórias de Ensinamento, sobre as histórias de sabedoria e ensinamento do Japão, tá? O professor Saul vai oferecer um minicurso também na mesma linha da questão dos poetas, né? Só que vai ser para junho. Né, as inscrições ainda não estão abertas, elas só vão, ele não está cadastrado ainda no sistema, esse curso, e assim que a gente tiver o curso cadastrado no sistema e as inscrições liberadas, então a gente vai fazer divulgação. Os monitores estão colocando aqui no chat para todos os endereços que nós temos, né, então o NUR tem o site do próprio NUR com todas as atividades, a gente tem o grupo no Facebook, a gente tem o canal do NUR no YouTube, né, então todos os endereços aqui, e agora nós também estamos no Instagram, né, então querendo entrar em contato, também o e-mail nosso, vocês já devem saber, no unifesp@gmail.com, né? Então, estamos à disposição, se vocês quiserem até sugerir, eventualmente, algum tipo de palestra, algum tipo de discussão, algum tipo de curso. Agora a gente está lentamente retomando as atividades aqui, né? E em breve a gente vai ter a programação completa do semestre e talvez até além, né, desse semestre. Tá? A Sheila está dizendo obrigada, volta professor Saul, então fica o convite aqui também para o Saul, se ele tiver disposto a fazer uma nova apresentação para nós com algum outro tema relacionado à pesquisa dele, então a gente pode até marcar, fique à vontade, né? Então desde já está convidado. Então muito obrigada a todos, eu vou encerrando aqui a gravação. Boa noite a todos. 2 minutos. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Adorei as perguntas, acho que foram enriqueceram muito o evento. E espero revê-los em junho. Vamos ver se está tudo certo, a gente se reencontra. E, em princípio, vou considerar esse convite, Cecília, de falar de algum outro tema. Então tá bom, muito obrigado e boa noite.